Mateus 5. Eu tenho uma palavra assim, podemos separar em duas partes, né? Uma parte sobre o nosso caráter para cuidar de vidas, caráter para sermos discípulos e cuidar de vidas, né? E a segunda parte, não, tá bom. Eu achei que queria. Não, tá beleza. Obrigado. Segunda parte, a vida corporativa da igreja, envolvendo então células, né? Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra que já nos tens dado. Prepara aqui os nossos líderes, Deus, as nossas células, Pai, para refletirmos o caráter de Cristo, Senhor, que o Senhor demonstra para os discípulos, ó Pai, nessas bem-aventuranças, esse início do Sermão do Monte, Pai, e também essa vida de corpo, Senhor, que nós queremos ver ali em Efésios, também em outros textos, e assim nos instrui, nos ensina nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém. Amém, irmãos? Então, eu vejo assim, irmãos, me veio assim a palavra humildade, sabe? Para nós precisamos ser humildes. Eu acredito, como líderes de célula, pessoas que vão cuidar de vidas, cuidar de pessoas, nós precisamos ter a humildade de Cristo mesmo, né? Às vezes, vamos ser bem honestos, assim, às vezes a gente tem percebido pessoas que estão entre nós 3, 4 meses e daqui a pouco, ou vão para outra igreja, ou pior, se desviam, né? Então nós temos que estar preparados. Às vezes a gente se questiona onde eu falhei, às vezes pode não ser isso, né? Não foi uma falha nossa mesmo. A gente sabe que, por exemplo, o A.B. Uber coloca assim que a pessoa, para ser consolidada na igreja, ela precisa ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 amigos, né? Já na largada. Se tiver um só, qualquer coisinha, daqui a pouco ele pode sair, né? Ele não está tão firmado ali. Então, mas isso já temos aprendido, né, irmãos? Então nós temos que aprender a consolidar, ganhar, consolidar, edificar, treinar e enviar, né? Essa semana, nós tivemos uma reunião da equipe pastoral na segunda-feira, presbitério mais as esposas, né? Foi muito bom, gente. Alguns questionamentos, onde podemos melhorar, né? E depois conversei com cada um dos presbíteros essa semana, foi muito bom também, o Jorge, o Nestor, o Vitor, né? E muito com a Mônica também, conversando, e vendo como é que a gente pode, vamos em frente, né? Que reformas a gente precisa fazer, a gente como supervisor, vamos dizer, como coordenador, como pastor, vamos dizer assim, geral, né? Ou sempre como alguém que traz a visão, onde é que a gente pode melhorar os grupos, as células, né, o discipular, e a gente abre também assim para os amados, né, no nível aí da equipe pastoral, ou mesmo a equipe da supervisão, quando às vezes está junto também, e aqui. E estava falando com o Nestor, ele disse, olha, eu gosto, então nós estávamos vendo assim o dom de cada um, né? Perguntei para o Jorge também, qual é o teu dom prioritário? Qual é o meu dom prioritário? Estava falando com o Nestor e o Nestor falou assim, eu gosto de cuidar de vidas, né? Cuidar de vidas, cuidar pessoalmente de uma vida, e nós precisamos cuidar, né? Então realmente, cuidar um a um, ou mesmo um grupo, mas ele se referiu bastante a esse cuidar de uma pessoa. A satisfação e o prazer de fazer isso aí realmente, e fazer isso aí bem feito, né? É uma coisa assim
tão importante, tão maravilhosa na casa do Senhor. E isso nós precisamos mesmo aprimorar, aprender uns com os outros, né? E cuidar de vidas. Às vezes a gente usa mais o termo consolidar, mas diga cuidar de vidas. É legal, né? Cuidar bem delas, né? Ganhar multidões, como diz o MDA, o Wade Uber, ganhar multidões e cuidar bem delas, né? Cuidar bem delas. Então, vamos ver aqui, amados. Eu creio essas características aqui do Sermão da Montanha é o que Jesus quer dos discípulos, da tua vida, da minha vida, porque nós precisamos continuar pensando em discípulos, formar discípulos, né? Que é o que o Senhor quer. Então, e é o que o Senhor quer dos irmãos da célula, e é o que o Senhor quer da tua e da minha vida, para gente ser bem sucedido. E vamos ver que é assim uma exigência de Cristo, né? E que a gente tem que ser quebrantado mesmo, tem que ser humilde, né? Diga humilde. Deixemos o Senhor trabalhar nas nossas vidas, que nós sejamos pessoas mansas e humildes como Cristo, né? Porque Jesus falou: eu sou manso e humilde de coração e achareis descanso para as vossas almas. Então esse é o caráter de Cristo, manso e humilde. E se eu olhar para mim mesmo, né, eu tenho que ser aperfeiçoado por Deus nessas duas questões. Eu creio que Deus tem tocado, aperfeiçoado, né? Questão da mansidão, humildade, para a gente pastorear bem, né? E eu até peço desculpa assim, se alguma vez, aqui e ali, daqui a pouco não demonstrei essa humildade ou mansidão, né, do Senhor Jesus. Perdoem aí qualquer situação que o Senhor está nos aperfeiçoando, amém? Mas Ele é manso e humilde. E nós? E você? E eu? Quebrantados, né? Andar a segunda milha, principalmente com aqueles novinhos, né? Às vezes a gente tem que andar até a terceira ou a quarta. Não é? E amar e amar e amar. Bom, capítulo 5, Mateus aqui. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: os discípulos se aproximaram, os 12, mas não só os 12, eram centenas aqui, quem sabe milhares de pessoas ouvindo esse sermão. E ele falou uma coisa assim totalmente diferente, né, do que se espera da pessoa bem sucedida segundo o mundo. Ele falou uma coisa totalmente diferente. Ele falou os padrões do reino. E nós, como igreja, amados, como igreja em células e discipulado, nós temos que transmitir o padrão de Cristo, o padrão do reino de Deus, né? Vamos ver aqui. O que ele diz? Bem-aventurados ou felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os humildes. Quero abrir com os irmãos aqui Romanos, deixa marcado aí, Romanos 12. Olha só, verso 3. Aqui nós já vamos para a segunda parte da palavra, que é essa visão corporativa, de corpo. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Então, quem sabe às vezes a gente tem esse problema, né, de pensar que de si mesmo mais do que convém. Aqui diz: não pense de si mesmo além do que convém. Essa é a questão da humildade, né? Então, amados, nós precisamos ser humildes de espírito. Não se achar, pessoa que se acha, pessoa muito inchada, muito orgulhosa, arrogante, né? Não, o padrão de Cristo é humildes de espírito, manso e humilde, porque deles é o reino dos céus. Então é a primeira coisa para entrar no reino, ser humilde. E as pessoas que nós vamos ganhar para Cristo
elas precisam aprender isso aí, né? Mas não é na marra, é no exemplo nosso e é na palavra de Deus, na obra do Espírito Santo fazendo essa obra na vida das pessoas, amém? Então nós temos que sempre levar as pessoas para essa humildade. Não, amados, não entendam mal, não é para timidez, não é para retraimento, a gente tem a impressão, pessoa humilde, eu sou humilde, e às vezes a gente gosta disso, a gente acha até bonito, né? O cara está lá no cantinho, eu tenho que cuidar até para não ser assim, eu confesso, a vida inteira eu tenho que cuidar para não, eu não sou assim, né? Mas se eu era meio tímido e às vezes ainda, o Senhor já tratou, mas então a gente, o cara está lá no cantinho, nunca fala nada, que pessoa humilde, né? Pessoa humilde, uma rodinha está meio retraído. Não, o Senhor não quer isso aí, isso não é humildade, mas isso é timidez, isso é a pessoa que tem que ser curada, né? Tem que ter cura divina, tem que ministrar. O humilde, ele pode pular e dançar e ser uma pessoa também extrovertida. Tem pessoa mais introvertida, outro mais extrovertido, mas o humilde, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um cara que quando chega, ele alegra a turma, ele motiva, ele alegra. Isso também pode ser humildade, claro. Alguns às vezes interpretam mal, né? É uma pessoa que está sempre sorrindo, tem uma liderança assim que motiva e tal. O cara está se achando, cara. Às vezes ele tem um problema lá dentro, né? Tem um problema lá de um complexo de inferioridade, que não é humildade, né? Mas claro, às vezes tem gente que quer se achar mesmo, que quer passar por cima dos outros, mas não é o nosso caso, né, amados? Então a alegria faz parte da humildade, é o que eu quero colocar, né? A alegria, o amor, o serviço, isso faz parte dessa humildade que Cristo quer, amém? Temos que ser curados interiormente. Quantos estão compreendendo, amém, amados? Amém. Então isso às vezes depende do temperamento de cada um também, mas que sejamos transformados, sejamos humildes de espírito, considerando os outros superiores a si mesmo, numa visão de corpo, abençoando, e o amor vem junto nisso aí. Não ser pessoas melindradas, né? Procurar ajudar, dar o exemplo com palavras e ações, para ver quando tem uma pessoa machucada e ajudá-la a vencer os espíritos de inferioridade, a vencer os complexos de inferioridade, a vencer espíritos de rejeição. A gente percebe que as pessoas têm muito isso, amados. Não sei se é uma coisa aqui da nossa região, mas as pessoas são rejeitadas, muito rejeitadas. Isso causa sofrimento no coração, e quando vem a Cristo elas querem ser amadas e precisam ser amadas, mas elas também vão ter que responder ao discipulado, responder ao chamamento, ao discipulado, ao compromisso de serem também servos dentro de uma visão de corpo, né? Então a responsabilidade mútua. Bom, vamos adiante aqui. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então, amados, sermos pessoas que choram, não é o chorão, né? Tem gente que está sempre chorando, vai achar, agora eu vou ser consolado, chorão. Está sempre reclamando, chorando. Não, eu acredito aqui, amados, os que choram aqui são os quebrantados, os que choram pelos seus pecados, pessoa que é quebrantada, diga quebrantada. Nós precisamos ser discípulos quebrantados, onde a carne dá lugar ao Espírito Santo, né? E seremos consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Aqui tem outra característica, uma pessoa mansa, não violenta, não brigão, né? Eu acho que o manso é aquela pessoa que é tocada, às vezes pode até ser ofendida, mas ela não devolve na mesma moeda, né? Ela não tem um espírito vingativo. E alguns de nós, alguns na igreja, às vezes podemos demonstrar isso. A pessoa de alguma maneira quer se vingar, né? Mas o manso não, os mansos herdarão a terra, amados. Sabem suportar injustiças. Vamos abrir aqui uma pessoa sossegada, não vingativa, 1 Pedro capítulo 3. Verso 8. Finalmente, sejam todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos.
Olha aí. Olha só, tudo dentro do que o Senhor quer de nós, como pastores, como discipuladores, pessoas que cuidam de vidas, né? Fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando. Como é que é uma pessoa humilde? Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Mas antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo fosse chamados, para bendizer, para abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Uma pessoa mansa, quebrantada, a fim de receberes bênção por herança. Olha o verso 13. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Olha só o versículo 17. Porque se for... Isso aqui as pessoas às vezes não entendem. Às vezes a gente tem a religião só para bênção, né? O contexto, a cultura religiosa aí fora, às vezes é assim, é para bênção, claro, devemos abençoar. O Senhor falou para Abraão: seja você uma bênção, né? Mas aqui, olha só como é que enquadra isso, amados. Nós precisamos ser mansos mesmo, porque se for da vontade de Deus. Alguns às vezes não entendem isso, né? Será que tu entende? Eu entendo. Se for da vontade de Deus, então está incluída a vontade de Deus aqui. É melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Ou seja, o sofrimento por praticar o que é bom vai estar junto no discipulado. Alguns às vezes não entendem isso, eles fogem disso. Mas se for da vontade de Deus, porque ali há o aperfeiçoamento cristão, né? Ali tu vai ser manso e humilde. É melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando mal. Ele está dizendo aqui que não é bom tu sofrer na cadeia por ser um ladrão, por ser um assassino. Não é isso. Mas que o cristão, por praticar o bem, às vezes ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer injustiças, né? Ou tem coisas que ele vai precisar esperar na vida dele até que Deus cumpra, né? E as orações respondidas. Aqui mais um versículo, deixa eu ver, 4:15. Olha só, ou 14 também. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, como ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas se sofrer como cristão, como é que a gente sofre como cristão? Alguma perseguição, alguma injúria de alguém, né? Se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegado. Então, amados, faz parte do discipulado, da liderança de célula, dos nossos amados irmãos, do que se quer de cada um de nós e das pessoas que cuidamos, que aprenda a sofrer como cristão nesse mundo. Amém? E nisso glorifique a Deus. Amém? Domínio próprio. Porque às vezes tu pode até não concordar, tu tem que cuidar como tu vai reagir. É isso aí. Isso aí. Isso aí mesmo. Mas olha o verso 6. Também bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Olha aí. Bem-aventurado o manso, porque vai dar a terra. E agora vamos adiante. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Então os discípulos, eles precisam ter fome e sede de justiça, do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então esse senso de justiça, esse desejo pela justiça, pelo que é reto, pelo que é certo, isso faz parte da fome e da sede do discípulo. Amém?
eles serão fartos. Então eu anotei aqui, o que é uma pessoa que tem fome e sede de justiça? Não é uma pessoa neutra e nem morna. Tanto faz como fez. O cara que tem fome, ele não é um tanto faz como fez, né? E nós não podemos ser assim. E os nossos liderados nós temos que levar a não serem assim. Tanto faz. Vamos empurrar para frente com a barriga, vamos empurrar, porque vai ter um encontro lá, vai ter. Neutralidade não pode para o discípulo, não pode. Neutralidade, tanto faz como fez, a falta de interesse nas coisas espirituais, ou a falta de interesse na justiça. Ele tem fome, ele tem sede, é uma pessoa apaixonada. Ao mesmo tempo que é uma pessoa mansa, deve ser uma pessoa tranquila, mas tocou no ponto, aquilo mexe com ele, vai ter o domínio próprio. Mas homens e mulheres de Deus, nós queremos o reino, amém? Nós queremos a justiça, nós temos fome e sede disso. Nós não somos neutros e nem mornos, porque os mornos vão ser vomitados. Então nós temos uma causa, nós temos uma visão, uma missão, né? Expandir células, expandir o reino, formar discípulos. É o que queremos, amém? É o que precisamos fazer. Aleluia. Então, nós precisamos ter essa fome e sede de justiça, não ser neutros e nem ser uma pessoa tanto faz como fez. Não é assim, né? Então, motiva o teu irmão, motiva a pessoa que está contigo, motiva os teus liderados, né? Motiva mesmo para ir avante. Esses serão fartos. E o que mais diz aqui? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os compassivos, os perdoadores, né? Que dão uma nova chance, que estende a mão. Amém? O que mais nós temos? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração puro, busca a santidade, esses vão ver a Deus. Os limpos, felizes os limpos de coração, os que têm um coração puro, né? Um coração simples, não é malicioso, não é maldoso, mas é uma pessoa que tem um coração puro, né? Que vê as pessoas com bons olhos também, que quer abençoar, né? Limpos de coração, não para imoralidade, mas para pureza também, pureza na mente, na alma, no espírito, né? Todo o nosso corpo, limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Olha aí, os pacificadores. Esses são filhos de Deus. Eu acho que os pacificadores têm a ver assim, os que não fazem fofoca, porque a fofoca destrói. A maledicência destrói a igreja, destrói relacionamentos, destrói amizades, né? E as igrejas às vezes têm esse vício, tem isso num grupo de pessoas, né? A fofoca, falar mal de alguém, de um terceiro que não está presente, e aquilo vai e vira um telefone sem fio. Daqui a pouco aumenta e fala. Daqui a pouco a pessoa está numa redoma, ele não consegue mais se safar, porque foi feita uma imagem negativa daquela pessoa através de, às vezes até fatos que pode, mas que são acrescidos de outros fatores, né? Que a pessoa fica numa situação difícil num grupo. Então, amados, vamos abençoar, vamos bendizer, é para isso que nós somos chamados, né? E assim nós vamos pacificar, amém? Vamos ser pacificadores. O amor cobre multidão de pecados. Não digo que não é fazer vista grossa, não é assim botar panos quentes, não é isso, mas mas eu acho que a pessoa que faz fofoca, que fala mal dos outros, ela não é um pacificador. Ela está causando intriga. Cuidado com as intrigas. Intriga é uma coisa, uma teia de aranha assim que estraga, esculhamba e dificulta um grupo, dificulta a igreja de ir para frente.
Dificulta e pode realmente trancar, né? Então, nada de intriga, nada de botar um contra o outro. Esse não é o pacificador. Nada de falar mal no sentido de a fofoca, maledicência. Inclusive a Bíblia diz assim que entre aqueles que se dizem cristãos, né? Aqueles que se dizem cristãos e podem ser impuros, podem ser um monte de vícios ali, imorais e tal. Paulo diz: com esse nem sequer com mais, não se eu ia chegar lá, nem sequer com mais, nem não tem comunhão, né? E às vezes pode se dizer cristãos, mas a conduta o avarento também está junto, a conduta é totalmente fora, às vezes pior do que os incrédulos, ou tanto quanto, e ali nessa relação diz o maldizente. E às vezes a gente deixa passar essa, né? Então, amados, cuidemos com isso aí, vamos ser pacificadores. Como é bom o irmão pacificador. Vem cá, vocês dois não se entenderam, vem cá, vamos ver como é que está acontecendo, como é que nós podemos. Vamos para o perdão, porque considera-se que temos o Espírito Santo, né? Vamos perdoar, vamos em frente. Jesus é o príncipe da paz, né? E nós sermos pessoas, às vezes na tua cela tu pode ter um meio contra o outro e tal, o que tu vai fazer? Vai deixar andar assim aquela encrenca, aquela mágoa, vai deixar andar para frente aquilo ali, onde é que vai levar? O problema vai ficar cada vez maior. Raiz de amargura, a Bíblia diz que ela contamina. Então sejamos pacificadores, amém? Diz para o teu irmão: meu irmão, seja um pacificador. Tu vai ser chamado filho de Deus, aleluia, glória a Deus. Porque se a gente deixar a maledicência, a fofoca, a carne imperar, mas olha, aí está tudo. O Espírito de Deus tem que estar reinando, amém? Se a carne imperar, eu ia dizer, está tudo perdido, está tudo esculhambado. É Deus que reina. Nós queremos o reino de Deus e nós vamos prevalecer, amém? Amém. Nós vamos vencer, aleluia. O que mais aqui, amados? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Os que têm fome e sede de justiça, né? Os que são perseguidos por causa da justiça, por causa do reino. De novo diz: deles é o reino. Começou dizendo deles é o reino, os humildes de espírito, e aqui vai concluindo: porque deles é o reino, os perseguidos por causa da justiça, por causa da verdade, por causa do reino de Deus, né? Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Esse é o perseguido. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, se o sal perdeu o sabor, como é que nós vamos restaurar o sabor? Né? Se nós somos o sal da terra e nos tornamos insípidos, sem gosto, eu não sei se o sal tem a propriedade de restaurar o sabor. Acho que não, né? Não presta mais aquele sal já não salga mais, aquele sal já se acomodou com o mundo, com a maldade, ou vamos falar um termo que a gente tem falado tanto, né? Com essa falsa religiosidade, né? Ah, mas o sal, ontem eu fui comprar sal, eu fiquei pensando, eu tinha feito as compras tudo, né? Lá em casa, ontem de medir um churrasquinho lá, tá? Fui no mercado, cheguei em casa, não tem sal. Aí tinha um pouquinho de sal grosso, ela queria usar sal grosso lá, mas era um pouquinho só. Eu disse: não me importa, eu vou voltar no mercado para comprar sal. E eu pensei, a Mônica disse, eu disse: mas não pode faltar sal, nunca pode deixar de faltar sal. Se tiver no fim, já. Mas ela esqueceu, tudo bem, a gente esquece às vezes. E lá fui eu dizer, ainda bem, acho que não tinha muita fila, mas 1 quilo de sal, né? Sim. Eu acho que eu peguei mais uma caixa de bombom para valer a pena, né? Para sobreviver. Sempre falta uma coisinha, né? Então, 1 quilo de sal dura 2 meses lá em casa, é isso? Sei não, mais. E tinha sal, mais? Muito mais. Aí eu pensei, tinha sal de 70 e poucos centavos. E tinha sal de 2,70. Eu ia pegar o de 70. Mas eu pensei, vai que é ruim o sal.
Cara, que diferença faz para 3 meses, 2,70 ou 70? Vamos poupar no sal. Eu sei que racionalmente a gente ia pegar aquele, acho que era 79, mas uma marca. Vou eu saber, cara. Peguei o melhor. Fiz certo? Eu peguei entre, tinha 2 marcas assim mais carinha com sal, eu peguei um deles ali. Não sei se fiz certo, mas deve ser, tava bom. Deve ter sal bom, sal não tão bom então, né? Ô, Ruth. É que o sal que eles usam no Oriente Médio, o sal, que na verdade ele tem a propriedade de perder o sabor com o tempo. E aí ele é usado nos escadarias, por exemplo, onde quebrar para que as pessoas se conhecem. Ah, tá. Então eu pensei, vamos pegar um sal melhor então, né? Então, mas sejamos bom sal mesmo, sal que não perde o sabor, porque pensa bem, meu, o sal é tão importante, como um churrasco sem sal, mas tu bota ali tu bota uns grãozinhos ali, né? Já chegou. Assim é um cristão nesse mundo. Assim nós somos sal da terra, para salgar, para dar gosto aos alimentos, dar gosto para a vida, para as pessoas verem mesmo o que é a verdadeira vida mesmo. Agora, se o sal perder o sabor, não presta para nada. Está acomodado lá com o mundo. É que nem o peixe que tem que nadar contra a correnteza, né? Mas peixe vivo nada contra a correnteza. Bom, então, acho que eu comprei o sal certo, então. Não sei, ainda estou em dúvida. Vocês têm que... deve ter sal melhor e sal pior. Eu acho que esse nosso sal é desigual, é só diferente de marca. Ah, é? Ô, Jorge. Mas também, né? 2,70 ou 70 para 3 meses, tá? Valeu. Eu acho que mais é a carne tem que ser boa, né? Então, amados. Quem sabe, sabe, ó. Tem... Aqui, ó, verso 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. É isso aí. Uma igreja com boas obras glorifique o Pai que está nos céus. Vamos para a segunda parte agora. Alguém quer colocar alguma coisa? Tem alguma pergunta? Se não, vamos aí para a segunda parte lá em Efésios. Essa é a parte do caráter que Cristo quer em nós, então, né? E onde nós queremos que os nossos discípulos também vão, para esse caráter aperfeiçoado em Cristo. Agora vamos para a parte corporativa, Efésios 4, mas a Mônica vai falar uma coisinha aqui. Eu sinto assim, amados, que realmente para nosso caráter continuar assim, sendo aperfeiçoado, transformado, né, a gente precisa assim, se expor muito diante da luz de Deus. A gente precisa, quando a gente vai buscar o Senhor, deixar o Espírito Santo sondar realmente o nosso coração contra tudo isso, sabe? Às vezes, porque eu ir tocando do jeito que eu sou, como eu sou, e deixar. Não é isso que Deus quer, porque Deus quer continuamente estar nos aperfeiçoando. Ontem à tarde a gente estava, as mulheres, as minhas discípulas ali reunidas, então a gente pode ver assim também que tudo que nós passamos na nossa vida, todas as provas, todas as pressões, todas as lutas, as dificuldades, os sofrimentos, tudo isso veio. Não, às vezes a gente se debate, se rebela, não entende o que está acontecendo, mas Deus com isso está tratando o nosso caráter. Alguma coisa Deus está falando, Deus quer fazer, pode ter ação do inimigo, pode ter todo esse quadro, e muitas vezes realmente tem, mas em tudo Deus está lapidando a minha vida, entende? Então como é importante a gente dar respostas assim, de quebrantamento diante de Deus, quando a gente está passando pelas situações, e deixar Deus completar essa obra, esse caráter na nossa vida, né? Então a gente precisa tomar posições diante disso,
quebrantar mesmo, ouvir a voz de Deus, porque senão a gente vai dizer, esse texto eu conheço, é legal, né? Que bonito viver assim. Mas Deus está trabalhando isso diariamente na nossa vida. Amém. Então, amados, vamos abrir Efésios 4, verso 7. E vamos falar da igreja agora. Visão da igreja, tá? Uma visão orgânica da igreja. Vamos trazer aqui para a nossa realidade dos vínculos, juntas e ligamentos, discipulado, companheirismo, células. Mas vamos falar o texto bíblico aqui. Efésios 4, 7. E a graça que foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Grava bem essa palavra, o dom de Cristo, dom do Espírito Santo. Essa graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, ou seja, essa graça ela é ministrada a cada um de nós, proporcionalmente. O Espírito Santo é dado sem medida, cada um vai ter essa graça. Ministros de Deus, cada um tem um dom, cada um tem um ou mais dons. Essa é a ênfase aqui. Quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha só a introdução, amados, a introdução de tudo que vem. Vocês já sabem mais ou menos o que vem, o texto estratégico, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas olha, o que concedeu dons aos homens. Homens dons, homens, pessoas ministeriais, né? Nós já vamos ver os 5 ministérios aqui, a importância deles. Mas antes disso, vamos deixar aberto aqui, volta para Romanos 12, 3, que também fala da igreja. Romanos 12, 3, já lemos antes, né? Mas é parecido, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense cada um de si mesmo além do que convém, ou seja, humildade como princípio, que já falamos. Antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um, para líderes e para todo o corpo. Segundo a medida de fé, cada um pense com moderação, que Deus repartiu a cada um. Em outro texto, em Filipenses, fala, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, né? Tendo o mesmo sentimento, atitude de Cristo. Bom, aí continua o verso 4. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Então está vendo aqui, ó, diferentes dons, nem todos têm a mesma função, né? Somos membros uns dos outros. Então, amados, eu creio assim, ó, parece aqui, irmãos, que nós, para ser uma igreja crescente, em células, na cidade de Lajeado, nós precisamos dessa dinâmica dos dons espirituais, né? Cada um conhecer o seu dom, a sua parte, o que cada um vai fazer, na célula, no pequeno grupo, as manifestações do Espírito, e os dons muito claros, assim, ó, dom de ensino, dom de presidência, dom de socorro. Oh, glória a Deus. E nós somos um pouco fracos nisso aí. Se a gente pegasse aqui, ó, qual é o teu dom? Talvez tu ia ficar meio, alguns vão dizer, eu falo em línguas. Glória a Deus, eu creio que todos devem falar em línguas, né? Ser cheio do Espírito, falar em línguas. Mas como dom de serviço, servir uns aos outros, além disso, nós precisamos ir além, né? Então vamos voltar lá para Efésios. Veja a ênfase nos dons. Verso 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Deus quer encher todas as coisas. Ele quer encher a igreja com a sua glória. Ele quer encher a terra com a sua glória. E Ele enche dando o Espírito Santo. Cristo é a cabeça e derramando o Espírito Santo. Ele desceu às regiões inferiores e subiu ao céu, e agora Ele quer encher todas as coisas. E como é que Ele vai enchendo, amados? Aí continua o texto. Olha só, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos. Começa aqui já
os dons. Dons de liderança, dons de treinamento dos santos. Dons super importantes na vida da igreja. Né? Que sem esses dons nós podemos ficar capenga. Sem um desses dons, ou sem alguns dons, e mesmo outros dons que não é a igreja pode ficar meio capenga. Então nós precisamos discernir e praticar os dons. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, implantadores de igrejas, supervisores de igrejas, pais espirituais, pastoreando líderes, pastoreando pastores, né? Tendo a revelação primária do Evangelho mesmo como um depósito na sua vida e passando isso adiante, multiplicando a vida de Cristo. Outros para profetas, aqueles que vão indicar o caminho, profetas, visionários, vão indicar o caminho, corrigir a igreja também, trazer palavra profética. Outros para evangelistas. A pessoa é um exemplo no evangelismo e vai treinar a igreja para o evangelismo. Ele não só ele é um ganhador de almas, mas ele leva a igreja, ele treina a igreja para o evangelismo, né? Nós temos pensado aí nas casas da paz, é um projeto de evangelismo. Botar a igreja 2 a 2, vamos para as casas, né? Então o evangelista, ele coordena, ele prepara a igreja para a colheita, para o evangelismo, eventos de colheita. Glória a Deus, que dom maravilhoso, né, irmãos? Como nós precisamos desse dom. Amém? E todos esses aí. O que mais? Essa mobilização para o evangelismo. Outros para pastores, os que cuidam de vidas, vão cuidar de... Pode ser o pastor de um pequeno grupo, pode ser pastor de milhares, mas também um pastor de 10 pastores que vão cuidar de vidas, ou um supervisor, né? Que bênção esse dom de pastor na casa de Deus. Como é necessário, amados, pastores e pastoras, né? Que vão ter sabedoria, que sabem aconselhar. Chega uma questão e tu tem tudo isso que nós falamos antes, mansidão e humildade, para ser um conselheiro, um discipulador e aconselhar. Glória a Deus, amém? Assim como precisa o evangelista, precisa o pastor, ou a pastora, ou a evangelista, né? Quantos vão dizer amém? Amém. Glória a Deus. E mestres que ensinam, né? Se pegarmos os 5 dedos aqui, o mestre pode ser um minguinho, ele cavoca a escritura, né? As minúcias às vezes, que outros não vão naquelas minúcias. Ele vai ensinar a palavra, o mestre. Ele tem a didática, ele é capacitado. E vejam que esses dons aí, Deus concedeu. Deus ele, na igreja, ele concede, ele chama, ele dá esses dons para a igreja. Ele quer dar. Amém? Os mestres, então, que vão ensinar. Não sejam muitos mestres de lá em Tiago, porque eles vão prestar conta de tudo que falam, né? De tudo que ensinam. Então, pastores e mestres. Muitas vezes, pastores e mestres é assim. Pode se ver como a mesma pessoa, como um líder local, né? Profeta, apóstolo, pode ser um líder muito translocal também. O evangelista, às vezes, também. Pastor, mestre. Mas eu creio, há pastores e mestres. Pode ser pessoas distintas, mas o dom muitas vezes pode estar também na mesma pessoa, no presbitério também, para cuidar dos santos, né? E vai ensinar outros a cuidar. Por exemplo, nosso curso de discipuladores é para isso aí, para ensinar a cuidar, né? De líderes e tal. Bom, vamos adiante? Olha só, aqui, amados, segundo ponto. Primeiro, então, os dons. Segundo, os 5 ministérios, que são homens dons, pessoas dons para a igreja. Terceiro, capacitação dos santos. Esses dons com vistas, eu já falei tantas vezes isso aí, né? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então, essas pessoas são treinadoras. Diga, treinador. Ministérios treinadores. Com uma finalidade: o aperfeiçoamento, a capacitação, o treinamento, o reordenamento dos santos, da equipe de ministério dos santos, é a igreja toda. Vamos treinar a igreja para avançar. Treinamento. Amém? Ensinar. Não só por ensinar, mas é porque a gente precisa fazer para chegar lá, né?
Os pastores têm essa função, para a turma chegar lá. Qual é que é chegar lá onde? O aperfeiçoamento dos santos. Os santos precisam ser treinados, aperfeiçoados, amados. Lá na célula, os líderes de célula vão ajudar nessa tarefa aí. Eles vão ajudar através do roteiro. Eles vão perceber o que cada um está precisando. Vão também a parte evangelística. Vejam, na célula, amados, fazer da célula uma equipe de trabalho. O compartilhando a visão, a gente tem enfatizado isso. Compartilhando a visão é o momento onde tu envia a tua célula para o evangelismo da semana. É verdade ou não é? Deveria ser, deve ser. Tu como líder, tu não pode. Alguém falou, a Neiva falou de só aquela oração pelas necessidades, tá? Tá bom, é uma parte. Mas a estratégia da célula, tu tem que enviar, tu mesmo enviar os irmãos para fazer os contatos, os telefonemas, né? Senão como é que a célula vai crescer? Eu pergunto para vocês. Então, de certa forma, talvez tu não é um evangelista desses 5 aqui, mas se a igreja tem uma visão evangelística e tem um evangelista que vai estar treinando a igreja para o evangelismo, nós somos evangelistas todos no sentido de sermos treinados e auxiliares na visão. Amém? Amém. Esse amém aí, vamos ver amém, amados? Amém. É isso aí que nós temos que fazer. Então, tão importante aquele compartilhando a visão, né? Por quê, irmãos? Assim os santos são aperfeiçoados. Aqui, continua. Para o desempenho do seu serviço. A igreja tem que trabalhar. Nós temos que trabalhar, arregaçar as mangas. Os ministérios, então, de liderança preparam os santos para o desempenho do serviço. Ganhar vidas, crescer o reino de Deus, edificar a igreja, fazer o trabalho de Deus, ganhar, cuidar, edificar, treinar e enviar, né? Fazer o trabalho do Senhor lá onde a gente está, nas cidades onde a gente está, amém? Nos bairros. Olha só, e aí para a edificação do corpo de Cristo. Quando diz todo mundo desempenhar o seu serviço, o corpo de Cristo é edificado. E esse é o objetivo: edificação. A edificação do corpo de Cristo, o crescimento. Penso assim, em número e em qualidade. Não pode o corpo de Cristo ser edificado sem estar se expandindo, sem estar crescendo, formando outras igrejas, formando outras células. Vocês entendem que não tem como a igreja crescer sem crescer em número? Senão ela vai estagnar, ela vai começar a dar para trás. Nós temos que ir para frente, né? Animadamente. É isso aí, Jorge. Aleluia. Estrela, Arroio do Meio, Lajá. O glória a Deus. Santa Clara para Jesus, amém. Então, edificação, ela vai crescer em número. E agora, não é só em número, amados. Olha só, ainda tem um objetivo a mais. Olha só, vamos continuar o texto. Estão comigo aí no verso 13? Olha só, se a gente se preocupar só com o número, nós vamos ter um monte de bebezinho espiritual. Daqui a pouco um vai se pegar com o outro, e os bebezinhos não crescem, e daqui a pouco, como é que vai crescer? Vai continuar crescendo, vão ficar sempre nas deficiências da carne, né? Como os crentes coríntios, que Paulo diz, vocês ainda são carnais, eu não posso dar alimento sólido para vocês. Vocês precisam ser pessoas espirituais. Ou seja, agora nós estamos entrando nesse objetivo aqui, ó. Até que todos cheguemos, toda a igreja cheguemos. E vocês precisam levar os irmãozinhos para isso aí, para essa maturidade. E tem que ser através da célula. E tem que ser através dos retiros. E tem que ser através dos encontros, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ou seja, um pensamento comum, a unidade de espírito, unidade da fé, uma crença comum, o mesmo sentimento, o mesmo pensamento para a gente ser unido, para a gente, a mesma liderança, o mesmo coração, a unidade da fé. Ah, não, eu não penso assim. Não, aquilo ali, começa cada um dar tiro
para tudo que é lado, cada um vai conforme sua própria cabeça, seu próprio pensamento. Não tem, um corpo não é assim, mas o corpo é coordenado. Se a igreja é um corpo, temos que ter a unidade, até que temos o objetivo de todos chegarem à unidade da fé. Amém? Amém. Que bênção. Que bênção. É uma liderança, há chamamento de Deus. E aí, vamos adiante, não é só isso. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Os discípulos novos, os que estão chegando, eles precisam, e tu vai ajudar, ser levados à revelação de Jesus Cristo, ao pleno conhecimento de Jesus. Isso vai fazer muita diferença, né? Não é só participar num evento. Cada um tem que ser levado ao pleno conhecimento de quem é Jesus para ele. O que é o reino de Deus? O pleno conhecimento de Jesus Cristo, do Filho de Deus. E mais ainda, irmãos, nós temos que levar os irmãos para onde? A perfeita varonilidade, ou seja, pessoas aperfeiçoadas, varões e varoas, homens e mulheres de Deus aperfeiçoados. E mais ainda, a medida da estatura da plenitude de Cristo, a medida da estatura do tamanho de Jesus. Cada um deve ser levado à estatura espiritual de Cristo. Amém? Ou seja, aquela frase do propósito eterno de Deus: ser uma família de muitos filhos, crescimento, semelhantes a Jesus, estatura de Cristo, parecidos com Cristo, para a glória de Deus Pai. Está vendo? É para onde nós devemos caminhar. Olha só, então o que envolve isso? Crescimento numérico, unidade da fé, conhecimento de Jesus, estatura do varão perfeito, semelhante a Cristo, aleluia. É para onde nós devemos caminhar dia após dia. E aí, olha o verso 14, amados. Às vezes a gente não vai até o verso 14. O que nós não devemos ser? O que a igreja não deve ser? Até aqui mostramos o que a igreja deve ser. O que ela não deve ser? Para que não mais sejamos como meninos, crianças na fé. Como é que é um menino? Instável. Olha aqui como é que diz: não sejamos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Está cheio de doutrina. Hoje em dia tem muitas igrejas, igrejas boas, outras não se é boa ou não, mas tem muitas, né? Muitos ministérios. Aqui certamente tinha os gnósticos, também tinha o risco de eles irem para o lado dos gnósticos contra Jesus, tinha o risco de se tornarem judaizantes e mandar circuncidar o pessoal, os meninos, né? E se tornar judeus. E Paulo foi tão contra isso. Hoje em dia, amados, hoje em dia tem, não é só, tá? Hoje em dia tem seitas, heresias, mas também tem muita opção. Então a pessoa que está contigo, nós temos que consolidar as vidas das pessoas que eles estão contigo assim, uns com os outros, aliançados, incondicionalmente. Claro, não estou dizendo assim, se tu está numa igreja que o próprio líder, a própria liderança cai fora do que é claro que não cai fora da palavra, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que pessoas aliançadas, comprometidas, eles vão sendo levados, e aí, claro, tu coloca, eles vão ser líderes de células, vão ser discipuladores, eles têm uma herança junto naquele trabalho, naquele ministério, né? Vai passando a herança adiante e é tão maravilhoso. Então o que nós não queremos, amados? Que sejamos meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Isso é triste. Isso aqui é muito triste, porque são pessoas, nós não conseguimos levar as pessoas à maturidade cristã quando acontece isso aí, né? Então nós temos que, num breve momento, levar as pessoas para o batismo. O batismo é só o começo. Para a célula, para os treinamentos, para o relacionamento, para a maturidade cristã. Isso não precisa levar 20 anos, amados. Tem gente de 20 anos às vezes que não cresceu, que é mais criança do que o cara que tem 1 ano e meio, que está lá, já está frutificando, né? Isso é coisa para
se tornar filhinho, jovem e pai espiritual, isso é coisa para meio ano, 3 meses. Os primeiros 3 meses já tem que, se não tiver bombando ali, tu sabe que daqui a pouco passou. Nós estamos deixando às vezes passar por algum motivo, passou o ímpeto inicial, e nós temos que ter força para aquele ímpeto inicial se tornar serviço, obra, e a pessoa querer aquilo, e 1 ano, 2 anos, 3 anos, ser um obreiro, ser um líder de célula, essa visão dos dons também, descobrir os seus dons, amém? E trabalhar para Jesus, trabalhar bastante para Jesus, amém? Estamos nessa, amados? Olha aí que coisa, hein? Uma visão orgânica para a igreja, para não ser pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Tem as pessoas, o diabo ele não dá folga. Ele, assim, se converteu a Cristo, alguém, o inimigo vai vir, pode usar um outro para induzir ao erro. Vamos tirar a pessoa. Se a pessoa agora está se tornando cheia do Espírito Santo, quer ser cheia de Deus, cheia do Espírito, ele vai querer fazer de tudo para tirar a pessoa da oração, porque há uma batalha espiritual, né? Uma batalha pelas vidas, há uma batalha. Então nós temos que vencer essa batalha, como nós já falamos pelos nossos filhos mesmo, e agora filhos espirituais também, né? Porque tem pessoas que vão pela astúcia induzir ao erro. Agora, quando alguém está amadurecido já, quando alguém é manso e humilde, quando alguém tem o caráter de Cristo, ele já está aprendendo as bem-aventuranças, o caráter de Cristo, ser um discípulo, e ele está em juntas e ligamentos, então vai ser mais difícil isso aí acontecer. Ele vai lidar. Não, peraí, mas isso aí não fecha com o que eu tenho aprendido, não fecha com a palavra, não fecha com a vivência que eu tenho aprendido, a visão, e ele vai estar consolidado naquela visão e vai ser um parceiro. Verso 15, mas seguindo a verdade, agora isso aqui nós temos que fazer, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Nós precisamos reter a cabeça, né? Estar sujeitos a Cristo. E aqui vem, amados, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta. Aqui eu quero entrar em dons e ministérios e serviços. O corpo é consolidado pelo auxílio de toda a junta. O que é a junta? Entre os membros tem articulações, tem juntas e ligamentos. Então tem dons e serviços, tem mutualidades, que a Bíblia fala, as mutualidades, juntas e ligamentos, que unem os membros uns aos outros, alianças, mutualidades, servir uns aos outros, orai uns pelos outros, né? Sujeitai-vos uns aos outros. Aquela vida do corpo no pequeno grupo pode-se viver bem isso, né? Aconselhai-vos mutuamente, instruí-vos uns aos outros. Nós temos que estar cheios de Deus para fazer isso aí, lá no nosso grupo. E tantas outras mutualidades, né? E também os dons, as manifestações do Espírito. E aí continua aqui, auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Queria gravar isso aqui, amados. E aí continua terminando. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Voltamos ao objetivo. O corpo edifica o próprio corpo, ele cresce, o seu próprio aumento, com tudo isso daí, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo, a edificação do corpo de Cristo. Nós estamos vendo o que precisa aqui então? A justa cooperação de cada parte. A justa cooperação, ou seja, o trabalho conjunto, a operação, a justa cooperação de cada parte. Nós vamos crescer como igreja quando cada um sabe bem o que tem que fazer, qual é o seu ministério, qual é o seu chamamento, qual é os seus dons na célula, não só células, mas todos os ministérios que envolvem a igreja, como o TIM, por exemplo, né, jovens. Que coisa maravilhosa, mano, segundo a justa cooperação de cada parte. Para isso, nós precisamos levar os irmãos. As pessoas, eles vêm muito com objetivos, às vezes as pessoas não estão curadas e acabam
pensam nos seus próprios problemas. Que bom que vem para Jesus pensando em resolver os seus problemas. Pode ser assim, né? Jesus disse: venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Pode ser cansado e sobrecarregado por causa dos seus pecados, mas uma pessoa cansada e sobrecarregada, venham a mim, venham. Jesus chama, né? E ele diz também: vão e façam discípulos. Mas quando uma pessoa é tornada discípulo, eu acredito, amados, quando ela passa de ser o centro do mundo, os seus problemas, aí ela se torna um discípulo. Quando ela migra, quando ela sai de se preocupar só com os seus problemas, que é natural das pessoas, e ela passa a ter uma visão comunitária, ela passa a ter uma visão do reino. Busca em primeiro lugar o pensamento de Cristo, o reino de Cristo, e os problemas dele vão ser resolvidos, porque os problemas dele acaba tendo ou não, mas Jesus está em primeiro lugar. Você está entendendo? Tu não vê que na célula lá a pessoa tem sempre aquela questão. Quando ela perceber que aquilo ali, aquilo é menor do que Cristo, que Jesus, ela encontrou. Quando é que ele é um discípulo, amado? Quando o discípulo é assim, ó. A pessoa se torna um discípulo quando? Quando ela encontra a pérola preciosa, de maior valor, ela vende tudo que ela tem, tudo. Vende tudo que tem. Pode ser uma pessoa rica, vamos dizer. Vendeu tudo e compra aquela pérola. Eu quero aquela pérola. E vende os seus problemas junto. E ela foca em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Não é isso aí? Nós temos que levar as pessoas nesse sentido, porque elas vão crescer. Jesus é o Senhor. Jesus não é só o Salvador. É o Salvador, mas Ele passa a ser o Senhor, o dono da sua vida. E se nós multiplicarmos pessoas com 30, 60, 100, 200, 300, 500, já pensou? 500 pessoas que pensam assim, que foram transformadas assim, das suas coisas para agora o reino. Uau! Eles vão poder cuidar de outras vidas, porque eles já estão tratados, eles vão cuidar dos outros, porque eles já estão no foco certo agora. É isso aí? Amém? Claro que Deus ama, precisamos sempre a cura da alma, o bálsamo, sempre vai ter coisa para tratar, para pastorear, por isso o ministério do pastor, para cuidar, para tratar, né? E dos pastores, para cuidar de vida, sempre vai ter. Mas, então, formar discípulos, amados, levar pessoas ao discipulado, segundo a justa cooperação de cada parte. Que maravilha isso aí. Claro que aí entra atividades, dons, né? Onde eu posso contribuir, o que eu posso ajudar. Amém? Para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler aqui para finalizar ainda, já são quase 11 horas. 1 Pedro, capítulo 4. Discípulo é aquele que diz com Paulo: tudo faz por causa do Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Largou tudo, né? Tudo faz por causa do Evangelho. Me faço judeu para ganhar o judeu? Me faço gentil para ganhar o gentil? É a pessoa que aprende a viver assim. Meu trabalho é para a glória de Deus, meu estudo é para a glória de Deus. Antes de tomar uma decisão, eu pergunto se é Deus mesmo que quer. Morri para mim mesmo e sou de Cristo, amém? Eu creio que assim nós vamos ser levados à maturidade cristã. Amém, irmãos? Aqui, ó, para finalizar então, 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. 1 Pedro capítulo 4, verso 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Olha só o verso 10.
Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Para todos. Qual é o teu dom? Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O serviço vai ser potencializado quando a gente trabalhar com alegria, de acordo com os dons que nós temos. Amém? Uns vão servir mais e outros vão falar mais. O que fala tem que ser um servo, claro, mas ele vai ser servo falando também, né? Mas não pode ser, claro, não vai ser alguém que só fala e não faz, né? Mas eu falo isso porque, olha, continua aqui, ó. Como bons dispenseiros ou gerentes, administradores, né, da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, ou ensina, ou profetiza, fale de acordo com a vontade de Deus, com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos orar por isso? Glória a Deus.